Eu me lembro que o vô tinha uma voz muito marcante, né? Não dava para você confundir a voz dele com a voz de outra pessoa. E também ele tinha um jeitinho peculiar de falar alguns nomes, né? Aqui de casa, por exemplo, ele me chamava de Xanda, o Anderson de Anjo e o Juninho de Julinho. Então isso era bem marcante para nós. Minha avó me contou que o Biso, ele torcia e estralava os dedinhos das crianças e ele também espetava com o palitinho de dente. Eu lembro muito da comida que a avó fazia, que sempre era muito gostosa. Eu lembro que no café da tarde, o arroz que sobrou do almoço, o feijão, ela misturava tudo numa panela só, fritava a batatinha e misturava tudo junto. Arroz, feijão e batatinha frita. É uma delícia, é uma lembrança boa da minha infância. Eu lembro da avó fazendo essa comida bem gostosa para nós. A lembrança que eu tenho da avó é quando ela tomava banho, que ela não estava conseguindo mais prender o cabelo, ela chamava eu para mim vir pentear o cabelo dela e fazer coquinho. Boa tarde. Bom, o que eu posso dizer que eu lembro do pai? Eu lembro do pai da força dele, né? Tinha força demais, né? Sempre quando a gente pegar um pezinho assim, que a gente dava uma gemidinha, não aguentava, ele vinha tirando um sarrinho. Já tá tudo fraco, né? Homem, ainda não. Nós pegava com duas mãos, ele pegava com uma, né? Fazia força, né? E tinha força demais, lembro muito da força dele ficar falando da força que ele tinha. E a mãe, quando eu ia brincar, né? Descia lá pra baixo brincar lá no Baixo Carreiro, no São Tenor, no Paraíba. Ela escutava ela gritando aqueles gritinhos fininhos. Isso, embora! Você vai apanhar, seu filho da puta! Tem que correr logo, né? Chegasse em casa, a vara comia, né? E é isso aí as lembranças que eu tenho. Tem várias, né? Essas são algumas. A minha mãe conta que o vojão não gostava de perder e que ele era santista. Eu me lembro que o vô sempre fazia algumas brincadeiras inusitadas com a gente. Uma delas era passar o dedo na vela sem queimar. O meu amigo falou de palito de dente a sobremesa. Eu não conheci nem o vô e nem a avó, mas pelo que as pessoas falam, eu queria muito, muito mesmo ter conhecido os dois. Entre todas as lembranças que eu tenho da minha mãe, gente, uma é essa. Olha, ela cortava a couve assim, ela punhava uma bacia e cortava a couve aqui no colo. Saía fininha. E eu ficava admirando. Eu não consigo fazer. Queria ter aprendido. Com saudade. Uma coisa que eu sinto saudade do meu sogro é dos bons exemplos que ele dava pra gente. As brincadeiras, tudo era satisfatório, muito bom. Uma coisa que eu lembro muito do vô e da avó, é quando ela gritava, brigava com a gente porque a gente arrancava as pétalas das rosinhas que ficava na garagem pra gente brincar de comidinha. E ela gritava assim, menina, para de estragar minhas plantas! E o vô, sem dúvida nenhuma, é os belisquinhos. E quando ele ia buscar a gente de madrugada, a gente saía de São Paulo, ia pra Açaí, e aí a gente sentava no carro com banco de pelo e ouvindo moda de viola até chegar no sítio. Uma memória que eu tenho do meu avô, que é muito latente pra mim, foi uma virada de chaves, na verdade. Uma vez que a gente tava passando férias lá na casa dele, e ele tava sentado na varanda lá fora. E aí tava eu e minha prima Ellen, a gente tava conversando, brincando, como eu sempre, fazendo bobagem. Aí ele olhou assim pra mim, pra ela e falou assim, vocês são sapatão, né? Aí eu olhei e falei, nossa, agora, tipo, o que a gente fala, o que a gente responde? Aí a gente olhou de novo pra ele e falou assim, e tá tudo bem. Aí eu falei, nossa, foi como se tivesse tirado um fardo das minhas costas. A partir desse momento eu entendi que se a minha família me aceitava como eu era, não importava a opinião de nenhuma outra pessoa. E hoje, graças a Deus, eu tenho minha família, minha filhota, uma família de 2. E sou muito feliz graças a essa família a qual eu pertenço. Gratidão vô, gratidão vó. E é sobre isso. Valeu. Uma vez a minha mãe me contou que o meu bisavô, o João,
quando ele sempre terminava de comer ao almoço ou qualquer coisa, ele falava, cadê a sobremesa? E todo mundo perguntava, ué, mas que sobremesa? O que é a sobremesa? Um palito de dente. Eu tenho também uma lembrança do meu avô, que quando a gente estava almoçando, nosso prato estava vazio, era só a gente virar as costas e nosso prato estava cheio de novo. O que eu lembro, tem lembrança, é quando eu conheci o seu João, lá em Leme. Ele falou, estou te convidando para você ir passar um fim de ano lá em casa. Porque fim de ano lá em casa tá a família toda. Todos os filhos, todos os netos, todas as filhas, tá todo mundo lá. Então, para você ser meu amigo, você tem que ir em casa. Tá? Seu João não era meu sogro. Seu João era meu pai. Tá? Para mim ele não morreu, vai viver eternamente no meu coração. A lembrança do vô que eu tenho é que eu conheci aquele homem montado num cavalo lá no Paudalho e ele nem imaginava que ele ia ser meu sogro. Eu vi aquele homem e falava assim, nossa, aquele homem ali passou ali hoje, com aquele pelegão. Eu conheci o vô assim. Eu me lembro do pai e da mãe quando um filho chegava e dava um abraço, um beijo. Eles morriam de vergonha porque eles não foram criados dessa forma. Igual nós estamos criando nossos filhos agora. Lembranças do pai e da mãe a gente tem muitas. Não tem uma específica, mas o abraço do pai era muito reconfortante. Era muito gostoso. Podia ter o problema que fosse, ele chegava, acabava o problema, porque ele estava ali para resolver tudo. O que eu lembro da avó é perguntando pra mim de manhã se eu tinha tratado os porcos. Ô Johnny, já tratou de porco hoje? E o vô, eu lembro que tava morrendo bastante pessoas de idade. Ele parou perto de mim e falou assim, nossa, morreu mais um hoje. Tá morrendo uma veiarada danada, sai fora. Chupa! A avó com a cobertinha no frio, esperando o vô chegar à noite. Eu lembro da avó arrastando o chinelo para acordar nós de manhã, na janela observando as coisas. Eu lembro do vô colocando comida no prato da gente, come mais, saco vazio no para em pé, a gargalhada, a risada gostosa que ele dava. E quando eu assisto Chaves, eu sempre lembro do vô. O que a senhora lembra do vô? O horário, qualquer um que chegava lá já corria pegar o barainho. Senta aqui, senta aqui. Aí um gritava o outro, pode sair daí. E eu, não. E o que a senhora lembra da avó? Isso daí mesmo. Fazendo os bolinhos dela lá, põendo nas marmitas. Da avó era assim. A mãe, eu tenho lembrança dela que sempre quando a gente falava que ia pra lá, ela ficava esperando a gente na janela. E o pai, com aquele jeito dele brincalhão e tudo, sarrista, mas ele também tinha uns momentos de braveza. Uma vez eu lembro que a gente colocou comida pra ele e não colocou garfo. Aí ele pegou uma concha que tava na mesa e começou a comer com a concha bravo. Aí a gente não aguentou, caiu todo mundo da risada. Escondido dele, né? A lembrança que eu tenho do vô é das pescarias que ele gostava de fazer no Rio de Bagi, né? Aí ele passava em casa, o golzinho dele, prata, chamava eu, aí passava na casa do Vinícius também, tratorzão, chamava ele também pra ir junto. Aí chegava lá no rio, nós nem pescava, né? Nós ficava bagunçando na água enquanto ele ficava lá pescando os piau lá. Isso aí. A melhor lembrança que eu tenho do vô é quando eu saía da escola e ele estava em casa esperando para poder ir pescar. Então sempre, quase sempre ele estava lá esperando para poder ir para pescar lá no Rio de Bagi. E ele falava que ele ia ensinar eu a dirigir para quando ele ficasse mais velho e não conseguisse dirigir, para mim poder levar ele no rio para poder pescar.
Então essa é uma das melhores lembranças que eu tenho, que ele ficava esperando em casa, sair da escola, chegar pra gente poder ir pescar. Eu me lembro, por exemplo, que a mãe sempre estava procurando o pano de prato. E o pano de prato sempre estava jogadinho no ombro dela. Algumas lembranças que eu tenho do vô e da avó, uma é de quando eu ia botar fogo no lixo, que a avó ficava na janela ali da cozinha gritando pra eu voltar logo, pra alguém pegar o isqueiro na minha mão pra eu não botar fogo nas coisas. E do vô é quando ele pegava e debulhava aquele monte de milho, jogava ali, vinha galinhada, ele mandava sempre escolher um frango pra gente correr e pegar aquele frango. E também deu mandar eu ir na tuia ou procurar algum milho verde ali ou trigo azedo pra gente ir pro rio pescar, que era a maioria do tempo que eu ficava era pescando com o vô no rio. Ei, vou contar uma piada, né? Que o vô sempre contava pra gente quando ia pescar. E ele falava quando ia pescar, ele jogava fumo pra pescar os peixes, né? Mas como assim fumo? Fumo? Ele jogava, deu os peixes, comia o fumo e saía pra cuspir. Daí ele catava os peixes. E fazia assim também, ó. Eu não tenho muitas recordações assim da avó e do vô, porque eu era muito pequena quando eles partiram, né? Mas eu tenho algumas. Da avó, eu tenho mais que ela ficava sentadinha no sofazinho e ficava brigando com a gente, porque a gente era danada, né? Eu, a Lídia, a Elia, o João, nós brincávamos ali de despensa, que era a despensa que tinha janelinha pro lado de fora, e a gente ficava vendendo ali as coisas. E ela ficava brava, falando, vai tirar tudo do lugar. Isso eu lembro bastante. A recordação também que eu tenho do vô é que ele ensinou a gente a jogar baralho, né? Pinicava a gente com um palito, colocava mais feijão no nosso prato, e ele também me chamava de Dindim. Bom, a lembrança que eu tenho do vô é que ele acordava bem cedinho pra dar milho pras galinhas, aí dava pra gente ouvir ele fazendo titi, dando milho pras galinhas, e quando a gente perguntava pra ele por que ele acordava tão cedo, ele falava que era pra ficar mais tempo sem fazer nada. No dia do meu aniversário, o vô me deu um dinheirinho de presente. Aí eu fui na loja, comprei esse cachorrinho de pelúcia que eu tenho de lembrança até hoje. Eu lembro da avó Nica, quando o almoço ficava pronto, né? Ela saía na janelinha lá e gritava, o almoço tá pronto, vem comer. Aí ia todo mundo correndo lá pra comer. Bom, eu não tenho muita lembrança da avó, mas a lembrança que eu tenho é de ela colocar a gente sentados todos em volta da mesa e ela sentar na ponta, assim, e ficar vendo a gente comer, cada um com seu pratinho ali de curau, arroz doce. E eu lembro especificamente de uma vez que ela pegou 2 pratos e colocou em cima do armário, e eu fiquei sem entender porque que eram aqueles pratos. E daí ela falou que era pro Alessandro e pro Henrique que não tinham chego ainda. E daí depois de um tempo eu descobri que ela sempre sabia os netos que não estavam lá, que não tinham chego ainda, e ela separava o pratinho deles pra hora que eles chegarem eles poderem comer. E também uma vez, eu acho que deve ter sido no mesmo dia, eu tava sentada viajando assim na cozinha e ela virou pra mim e falou assim, o que foi, menina? Tá pensando na morte da bezerra? Aí eu lembro que eu era bem pequena e eu fiquei tipo, por que na morte da bezerra? Quem que é essa bezerra? Eu lembro das viagens. Lembro das viagens fazer com o vô. Na hora do almoço. Não podia faltar o quê? Acho que todo mundo sabe, né? Podia faltar o ovinho frito dele. E pra descer, o que não podia faltar? A Coca-Cola. Ei, tempo bom. Tem momento que eu lembro muito do vô. Quando toca a música de iniciar o Chaves. Toda vez que eu escuto o Chaves ou vejo na televisão o desenho, a primeira lembrança minha que vem na cabeça é o vô João Silvério.
Eu lembro que o meu pai falou que o meu avô ajudava todo mundo que precisava dele. E minha avó fazia uma comida muito gostosa. A lembrança mais marcante é da Vonica fazendo coque na janela da cozinha logo cedo. E aquele cabelão dela, assim, era muito bonito. Lembro que meu pai falou que quando meu avô era vivo, ele comia um pacote de paçoca sozinho. E minha avó fazia um bolinho de arroz muito bom. Oi pessoal, a lembrança que eu tenho do vô é quando ele brincava com a gente e falava bilu, bilu, bilu lá, teteia. Minha mãe adora falar que o vô João, ele era um homem bom, era vereador e que ele adorava muito Chaves. E quando ele parava de fazer alguma coisa, ele ia lá e assistia o Chaves. Me lembro dele falando, Júlia, ô Júlia, pega a tua coisa, Júlia, ô Júlia. Quando eu era criança e eu ia viajar com o vô e com a avó, ia quase todo final do ano, e ela comprava esse biscoitinho aqui de polvilho pra comer na viagem. E a gente ia a viagem inteirinha comendo. E eu apelidei esse biscoito aqui de biscoito de véia. Daí eu só falava, sabe aquele biscoito gostoso? Biscoito de véia. Só porque a avó comia ele. E que eu me lembro da Vonica é que ela sentava, e daí eu me pego fazendo isso também. Terapia. Ela não sabia, mas já era terapia já. O que eu lembro da mãe? Uma das coisas que mais são firmes dentro de mim, de eu lembrando da mãe, é a mãe cozinhando sempre servindo as pessoas, sempre cuidando de todo mundo e sem tempo pra ela. Sempre sem tempo pra ela. E só cuidando do pai, de nós e do mundo todo, menos dela. Ai, falei pra minha mãe, é tanta coisa pra lembrar. Eu lembro de quando era pequena, ele ia e saía com o carro, aí ele fingia que ia deixar eu. Aí na hora que chegava na descidinha ali perto eu ficava sentada na muretinha, a avó dava risada. Aí na hora que chegava na frente do pé de uva japonesa, ele buzinava, eu ia correndo, ele me levava pra comer doce no podado. O filho de reis, a avó também, a avó gritando quando a gente ia brincar, você lembra? A avó gritava, querida, tem cobra, sai do meio do mato. Muita coisa. A lembrança que eu tenho da avó é quando a gente ia passar férias lá e sempre de manhã cedo para tomar café tinha o ovo frito com pão.